e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Nós estamos nesse tempo olhando para a palavra de Deus, buscando entender a proposta bíblica para a igreja. Eu vejo assim, nós temos uma percepção, às vezes equivocada, a respeito da igreja. Quem é a igreja? Qual é o papel da igreja? O que a igreja tem que fazer? Nós muitas vezes nos esquecemos da nossa responsabilidade e, às vezes, ao usar a expressão ou o termo igreja, nós estamos transferindo para outras pessoas a responsabilidade. Mas já, a exemplo do que falamos aqui, no período antecedendo e durante todo o tempo que nós comemoramos os nossos 40 anos, que a igreja é você, que a igreja é a sua cara. E especialmente depois dos 40, todo mundo é culpado pela cara que tem. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a igreja é hoje, porque a igreja somos nós, e nós temos responsabilidade direta. A nossa intenção era falar fevereiro, março e abril sobre esse tema, mas foi-nos enviada uma proposta pela Convenção Geral para que em todas as igrejas adventistas da promessa, durante o mês de março, seja abordado a questão de adoração no livro de Salmos, com o tema Vinde, adoremos. Então, nós vamos fazer uma pausa no mês de março e depois nós retornaremos. E isso aumenta até a minha responsabilidade, porque tenho que pegar 2, 3 mensagens e condensar numa só, para que, durante esse tempo, a gente possa buscar entender qual a proposta de Deus para a igreja. Um escritor bastante conhecido, Gary Smalley, ele fala num livro que ele trata sobre casamento, ele conta uma história interessante que eu acho que dá para a gente tirar algumas lições. Ele conta a história de 2 caçadores. Eu não sei se alguém aqui gosta de caçar, se alguém já teve a experiência de caçar. E quando eu falo caçar, é caçar animais, ok? E esses 2 caçadores, teoricamente experientes, eles saíram para mais uma aventura de caça, muito bem preparados, muito bem paramentados, e eles conseguiram matar, dessa vez, um alce grande. E ele diz no livro que a média de peso de um alce grande é 800 quilos. E daquela vez eles conseguiram pegar o alce maior que tinham pego até então, com 1 tonelada. Imagine você numa floresta, você conseguir, ou numa mata, você conseguir pegar um animal de 1 tonelada. Agora, o desafio seria tirar este animal da mata e levar até o local onde eles queriam, para que o propósito se tornasse completo. Dispondo da tecnologia, um deles pega o seu celular e liga para um anúncio que ele tinha visto de um homem que tinha um avião. Era aqueles aviões que eles podem ser usados também na água. E ele liga para esse homem e diz: nós temos um alce e nós precisamos levar para a cidade esse alce. E o homem faz a pergunta óbvia: qual o peso dele?
Ele disse, geralmente dá uns 800 quilos, mas esse aqui é um pouco maior, talvez dê uma tonelada, 1.000 quilos. E o dono do avião diz, 1.000 quilos eu não consigo transportar. Aí os caçadores dizem, não, vem aqui, a gente já fez isso outras vezes. Vem aqui, você vai ver que é possível. A gente tem umas técnicas, e usando essas técnicas nossas, a gente vai conseguir transportar esse alce. E o dono do avião foi, olhou para o tamanho do animal e disse, sem chance. A gente não vai conseguir, é muito difícil, é quase impossível. Eles disseram, não, nós temos experiência, nós já fizemos isso outras vezes. A gente vai conseguir sim. E por causa da insistência dos dois caçadores, eles tentaram lá e amarraram o alce no avião. E aquele piloto saiu no primeiro momento na água. E aí lá de dentro ele falou, a gente não vai conseguir. E os dois homens, não, vamos lá, a gente vai conseguir sim. E ele conseguiu fazer com que o avião levantasse voo. Mas, passado poucos segundos, diante da copa de uma árvore, este avião se enroscou, o alce caiu e eles não conseguiram. Diante de uma atitude que talvez para mim e para você seria uma atitude frustrante, se nós fôssemos esses caçadores, aí um deles grita, e aí, como é que foi dessa vez? O outro vai lá, com uma trena, mede e diz, nós conseguimos dessa vez ter um grande sucesso, avançamos 15 centímetros a mais do que da vez anterior. É uma história para pensar, mas olha só, desperdiçar uma caça extraordinária para eles, mas com o objetivo e aquele sentimento de satisfação, porque tinham conseguido avançar 15 centímetros em relação à caça anterior. E aí essa história ela é pega por dois escritores que escreveram um livro muito interessante, A Igreja que Você Sempre Quis, e eles fazem uma abordagem interessante, como se a igreja fosse esse alce. E aí nós repetimos sempre os mesmos critérios, usamos as mesmas técnicas, nos achamos caçadores experientes, fazemos todos os anos as coisas da mesma maneira, e quando fazemos uma avaliação, parece que a gente chega à conclusão que não conseguimos levar o alce para a cidade, mas a gente conseguiu avançar 15 centímetros. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, irmãos, a igreja, ela não é minha, não é sua, a igreja não é humana, a igreja ela não vai se desenvolver usando técnicas humanas ou usando recursos empresariais. Nós podemos muito bem usar algumas coisas que se adequam muito bem à dinâmica da igreja. Mas a igreja, ela é de Deus. E Deus tem os melhores critérios para a igreja. Deus tem os melhores caminhos, Deus tem a melhor vontade em relação à igreja. E hoje nós vamos falar sobre igreja, unção e estrutura. Jesus, ele ensinava e tinha uma forma muito interessante de ensinar. Por quê? Porque ele partia do conhecido para o desconhecido. Jesus queria falar sobre uma coisa que era estranha às pessoas. Ele não começava falando sobre aquilo, descrevendo, mas ele usava muitas comparações. Ele começava a falar do conhecido para o desconhecido. Ele começa, nesse texto aqui, que aparece uma série de situações, Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, ele se encontra com Mateus, que era um cobrador de impostos, e ele chama Mateus para o ministério. Depois ele começa a dar algumas orientações a respeito do jejum, e no meio dessas orientações, ele traz essa proposta aqui, dizendo que ninguém pega remendo de pano novo em vestido velho.
Eu não alcancei muito, ou pelo menos eu não me lembro ser dessa época de se usar remendo. Na minha época, quando estragava ou ficava descorada, como nós chamávamos, a calça jeans, a gente pegava uma lata daquela de 20 litros, alguns de vocês devem se lembrar, nós comprávamos aquela tintura e a gente colocava para ferver e fazia todo aquele... Quem fez isso? Ou lembra dessa época aí? Alguns irmãos lembram. Anil ou Tintol, e a gente fazia aquele procedimento e parece que essa calça ficava nova. Pelo menos na cabeça da gente era como se nós estivéssemos usando uma calça nova. Era a forma como nós usávamos o remendo aqui da história. Mas Jesus, ele fala do remendo no sentido literal. Ele diz assim, você não pode pegar uma calça velha e para tentar fazer com que essa calça velha se torne nova, você pegar um pedaço de remendo, de tecido novo e costurar nessa calça. Porque quando você lavar, e ele fala aqui de um tipo específico de tecido, provavelmente esse tecido, por ser novo, nunca ter sido lavado anteriormente, ele vai encolher. E encolhendo, ele vai rasgar o tecido velho. E se você tinha um buraco pequeno, agora você vai ficar com um buraco maior, porque não dá para fazer isso. Não dá para pegar roupa velha e usar remendo de tecido novo, imaginando que com isso você vai ter o teu objetivo alcançado, que você vai conseguir resolver esse problema colocando um remendo de tecido novo numa roupa velha. E a segunda figura que Jesus Cristo usa é a figura do vinho. Ele diz, não pode pegar vinho novo e depositar num odre velho. Para a gente entender melhor o que é esse odre, eu peguei algumas imagens, pedi para o pessoal projetar ali, ó. Acho que essa está escura. Tenta a outra para ver se fica mais... que está um pouco escura. Eu vejo muito bem ali, mas talvez vocês não vejam da mesma forma. Então, esse é um odre. O odre era construído a partir do couro, geralmente de uma cabra. Eles tinham toda uma técnica como que tirar a cabra sem estragar o couro. E pegava-se e usavam os critérios da época, a tecnologia da época, e conseguiam fechar o lugar dos pés, o lugar da cauda, e também conseguia fechar o lugar da cabeça. E lá eles depositavam o vinho novo no odre novo. Por quê? Porque, historicamente, este vinho ele passava por todo um processo de fermentação que era aproximadamente 70 dias. Então, tinha uma série de passos, desde o momento que se colhia a uva até a preparação deste vinho, aproximadamente 70 dias. E aí o que acontecia? Eles pegavam esse odre, ou odre, como você queira chamar, colocavam o vinho e o vinho começava a fermentar, liberar gases e aumentava o tamanho. Aumentava e muito o tamanho, algumas vezes chegando a aumentar em 25% o tamanho original deste odre. Mas como o odre era novo, ele suportava o processo de fermentação. Agora, se pegasse um odre velho, automaticamente, quando a fermentação começasse, quando os gases da fermentação eles fossem sendo liberados, esse odre velho se rasgava, se rompia, como aparece aqui no texto, e aí se perdia tanto o odre, quanto se perdia também o vinho. Era uma coisa nada interessante, nada convencional. Agora, olhando para isso aqui, o que isso tem a ver, por exemplo, com o nosso tema? O que isso tem a ver com igreja?
remendo de pano novo em roupa velha, vinho novo em odre ou odre velho. Na verdade, Jesus ele chama a atenção aqui para uma coisa extraordinária, que somente com uma nova mentalidade a igreja ela vai conseguir suportar este processo de fermentação e ela não vai se romper diante do processo de fermentação, da multiplicação deste vinho dentro do odre. Em outras palavras, Jesus está dizendo sobre estrutura, ele está dizendo o seguinte, que Deus não vai trazer uma coisa nova dentro de uma estrutura velha. Ele não vai fazer um processo de transformação, de mudança dentro de uma estrutura velha. Por exemplo, você acha que Deus seria irresponsável ao ponto de pegar uma pessoa, quem sabe um dos vizinhos nossos aqui, uma pessoa que precise muito de uma experiência com Deus, e aí Deus vai atrair essa pessoa a essa igreja, e essa pessoa vem, só que ela precisa de muito cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa ser aceita, ela precisa pertencer, ela precisa de relacionamento, mas ela vem aqui e nós somos totalmente fechados a isso, a gente não percebe quando essa pessoa chega, e ela vai embora sem que nenhum de nós perceba, ninguém nem se aproxima para saber quem ela é, qual o nome dela, quais são as necessidades dela, e aí, consequentemente, essa pessoa vai desistir. E aí nós olhamos, e nós vamos ver isso mais para frente, que o processo de crescimento da igreja é uma obra de Deus. A igreja não vai crescer e amadurecer com base em métodos humanos. Porque, na sequência do texto que foi lido, de Atos 2, diz assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Era Deus quem trazia as pessoas. Mas Deus trazia as pessoas porque sabia que aquela igreja estava preparada para receber. As pessoas vinham e lá elas eram acolhidas, elas eram tratadas, elas eram acompanhadas. Então, essa é a visão de Deus para a igreja. E o que a gente precisa entender, irmãos, é que nós falamos bastante sobre crescimento, nós falamos bastante sobre desenvolvimento, sobre as necessidades da igreja e, com toda certeza, você vai se lembrar, e outro dia eu estive olhando, a propósito, algumas fotos. E a gente vai ver que algumas pessoas que já passaram por aqui, mas que hoje não estão mais entre a gente. E agora, por que isso aconteceu? Por que essas pessoas vieram e, às vezes, pessoas estavam empolgadas, pessoas que se doaram, pessoas que fizeram muito por essa comunidade, por essa igreja, mas que, por alguma razão, hoje não estão mais aqui. Porque, muitas vezes, como igreja, a gente falha nesse aspecto. Por exemplo, você tem o costume de conversar com uma pessoa que vem visitar ao final do culto? Ou você se encontra sempre com as mesmas pessoas, você já vem com a tua direção mental assim formada, a terminar o culto eu vou falar com fulano, que são pessoas do meu relacionamento, que são pessoas agradáveis, que são pessoas que eu gosto, e pronto. Às vezes a gente fica com essa visão errada a respeito de igreja. E nesse texto aqui, o vinho novo, ele representa o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, a partir do momento que ele começa a atuar, ele começa a mexer com algumas coisas. E às vezes nós não temos estrutura como igreja para receber esse mover do Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma frase que eu já li em vários livros, essa mesma frase, de alguém que diz que a metade, preste atenção, a metade das igrejas dos Estados Unidos, o Espírito Santo poderia se retirar e a metade das igrejas nem iria perceber. Você consegue pensar sobre isso? O Espírito Santo ia se retirar, poderia se retirar, e metade das igrejas dos Estados Unidos não ia nem perceber. Eles iam continuar fazendo as coisas como sempre fizeram.
rituais, padrões humanos, onde simplesmente se faz as coisas por fazer. A propósito, eu coloquei, vocês vão receber ao final, na reflexão para esse mês do boletim, o que você vem fazer no culto. O que você vem fazer no culto. E aí eu conto uma historinha bem legal. Aí, fazendo marketing aqui para que você leia a reflexão do boletim. Eu conto uma historinha bem legal, mas que você vai ler e fazer a reflexão. Seria interessante que você conversasse com outras pessoas a respeito da reflexão que aparece lá no boletim, especialmente dessa historinha. Mas, às vezes, irmãos, é isso que acontece. Às vezes a gente acaba não sendo esses parceiros de Deus nesse processo. O Espírito de Deus quer agir, mas às vezes nós não damos o espaço. E nós precisamos olhar a igreja e entender especialmente a estrutura da igreja a partir dessa experiência do vinho e do odre. E por que nós precisamos pensar nisso? Eu listei 5 razões. Porque muitas pessoas às vezes são fortes na unção, são fortes no poder, mas às vezes são fracas no caráter. A gente olha para a nossa geração. Isso nos preocupa, porque às vezes as pessoas são fracas no seu caráter. E aí na unção elas estão a 1000. Mas no que diz respeito ao resultado, a consequência de que essa unção de Deus fez na vida das pessoas através de um bom caráter, de um caráter coerente, de um caráter cristão, de uma pessoa que é correta nos seus atos, de uma pessoa que é correta nas suas negociações, de uma pessoa que honra a Deus em tudo aquilo que faz, às vezes a gente deixa muito a desejar nisso. Às vezes nós não lidamos da mesma forma. E o problema é que muitas vezes nós corremos o risco de sermos destruídos pela unção. É quando o vinho destrói o odre. Às vezes, o vinho ele começa esse processo de fermentação de uma forma tão grande que o odre ele não suporta. E aí se estoura. E uma vez estourando o odre, se perde o odre como se perde o vinho. A gente precisa entender a igreja, a estrutura da igreja, a partir dessa figura que Jesus Cristo usa, do vinho e do odre, porque a preservação do vinho depende do odre. Ou seja, isso é muito sério, irmãos. Deus vai nos dar a porção do Espírito que nós podemos administrar. Você acha que Deus jogaria fora, usando a experiência do vinho e do odre, que tem que ficar bem clara aí na sua cabeça? Você acha que Deus jogaria fora desse vinho extraordinário, sabendo que nós não temos estrutura para conter? É óbvio que não. Então, a preservação do vinho depende do odre. Quarto, o odre novo consegue manter 2 posições que a igreja precisa. Ele tem, ao mesmo tempo, olha só, resistência, ele resiste ao processo de fermentação, mas ele possui também elasticidade, ele é flexível. E essas são duas coisas que a igreja precisa. Ela precisa ter resistência. A gente precisa seguir os padrões. A gente precisa ter firmeza no que são princípios. E é interessante, na igreja nós aprendemos tantas coisas, na igreja a gente aprende a conviver com as pessoas, na igreja a gente aprende a conviver com os que são referência para nós, mas nós aprendemos a conviver com aqueles que são mais fracos, aqueles que pisam no nosso calo. A gente aprende tudo isso na igreja. A igreja nos faz crescer. E igreja é cultura. Olhar, por exemplo, para uma série de lições igual essa que nós estamos estudando, irmãos. A gente tem que agradecer a Deus.
porque nós temos a oportunidade de ter contato com verdades extraordinárias. E isso mexe com a gente, só contando uma experiência. Essa semana, eu fui comer pizza com algumas pessoas aqui da igreja, e aí eu gosto muito de pizza de atum. Para mim, pizza tem que ser de atum. Se não for de atum, não é pizza. Gosto particular. Aí eu abri mão da pizza de atum, porque eu já tinha ouvido de alguns comentários que tinham sido feitos sobre a lição da semana anterior, que falava sobre essa questão de alimentação. E eu falei, eu vou abrir mão, eu vou comer outra. Não é pizza, mas tudo bem. E aí eu me debrucei a estudar o assunto. Atum é de escama ou é de couro? A gente pode ou não pode comer? E fui pesquisando mais um pouco, e aí eu dizia, se eu tiver que abrir mão, por Jesus eu faço qualquer coisa, até abrir mão da pizza de atum. Por Jesus eu faço. E aí fui atrás de informações, um laudo da Coqueiro, que é a maior distribuidora de atum no Brasil. Coqueiro, sardinha coqueiro, sabe? Atum coqueiro. A forma como os judeus veem essa questão, porque nós somos, às vezes, relaxados em alguns aspectos, mas eles não. Eles correm atrás. Se, por exemplo, você comercializasse bois, carnes, os judeus não iriam comprar a sua carne simplesmente fazendo uma ligação e por telefone dizer, não, manda aí. Ele iria até onde você produz para ver o tipo de ração, acompanhar todo o procedimento. E aí fui ver o conceito, a forma como os judeus eles veem a questão do atum. Então, geralmente, eles colocam um especialista, geralmente um rabino, vai, conhece todo o procedimento. Então, cheguei à feliz conclusão que pode-se comer atum. Atum não é imundo. Amém? Então, pode-se comer. Às vezes as pessoas falam, tem 2 tipos de atum. Não existem 2 tipos de atum. E eu tenho laudos de tudo isso e posso te mostrar. Então, pode comer pizza de atum, graças a Deus. Então, a igreja pode comer. Exatamente. Até porque já havia orientações da igreja anterior a esse respeito. E aí eu falei, puxa, mas de repente mudou, né? De uma hora para outra, as coisas mudam. De repente o atum começou a olhar para peixe de couro, e aí começou a... Mas não aconteceu. Então, atum, só existe um tipo de atum, existe diferença de tamanhos, mas atum só existe um tipo. E na igreja a gente aprende essa experiência da resistência, a gente tem que ser radical, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter flexibilidade. A gente tem que ter elasticidade. Então, existem momentos que a gente tem que ser firme e radical. Existem momentos que a gente tem que ser flexíveis. E eu li uma frase um tempo desses que eu achei muito interessante. Diz assim, que quem é flexível não quebra. Às vezes a gente ali o tempo todo, a gente acha... Irmãos, é muito interessante. E se você fizer a experiência do discipulado, por exemplo, de acompanhar um novo convertido, você vai ter experiência extraordinária. Sabe por quê? Porque essa pessoa vem com toda a bagagem de uma vivência fora das regras, fora dos padrões bíblicos, dos padrões de Deus. E aí ela começa a vir para a igreja. É interessante, de repente, a primeira vez que você vai lá, na casa da pessoa, você vai ser atendido por essa pessoa, ela vai usando os jargões, às vezes ela vai falar palavrão, sabe, aquele que você fica meio vermelho e tal, mas é o início. Agora, não dá para uma pessoa que já está caminhando, está falando palavrão, né? Isso não cabe. Mas, às vezes, acontece, o novo convertido, nesse processo, e a gente tem que ter essa flexibilidade. Não chegar lá e dizer, isso é do diabo, está amarrado. Não é assim. É um processo. E o discipulado é extraordinário. Porque, às vezes, a gente gosta de pescar, mas limpar o peixe é um processo demorado, um processo exaustivo,
um processo que exige acompanhamento e às vezes a gente não tem essa disponibilidade. Então a igreja precisa ter essas duas características, resistência e elasticidade. E por último, como membros da igreja, nós muitas vezes até suportamos o poder. Olha só, preste atenção, como membros da igreja, às vezes nós até suportamos o poder, mas nem sempre nós suportamos o tratamento, o processo de tratamento. Às vezes dói. Quando você diz, Deus, agora eu resolvo abrir mão de todas as outras coisas e eu me lanço diante do Senhor, eu me entrego, eu me rendo, faça em mim a tua obra. Se você tem coragem de fazer essa oração, olha só, pode contar que uma série de coisas começaram a acontecer a partir daí. Sabe por quê? Porque existe muita escória em nós. Escória é a parte ruim de uma joia. Nós somos essa joia preciosa, mas existe muita escória, e essa coisa que precisa sair, e às vezes para a gente deixar isso, a gente vai ter que, como dizem os pentecostais, a gente vai ter que passar pela peneira. E a experiência de passar pela peneira não é uma experiência muito boa. Eu acompanho e vejo algumas pessoas, elas dizem assim, puxa, mas eu propus no meu coração que agora eu ia começar a orar, me dedicar mais a Deus, e agora começaram a acontecer tantas coisas na minha vida. E é assim. Sabe por quê? Não é que Deus ele seja sádico, ele tenha prazer em ver-nos sofrendo, mas é porque às vezes a gente precisa desse processo, às vezes é a única linguagem que a gente entende. Às vezes a gente não entende, porque se nós disséssemos, ó Deus, pronto, pode mudar a minha vida, eu vou viver de uma forma excelente, mas a gente às vezes não se doa como deveria. Existe uma ideia que eu acho fundamental, que diz assim, que a vida, ela é uma professora implacável. Primeiro, ela aplica a prova e depois ensina a lição. Vou repetir para você entender, você precisa entender isso. A vida é uma professora implacável. Primeiro ela aplica a prova, depois ensina a lição. É diferente na escola, né? Na escola, primeiro a gente aprende a lição e depois a gente faz a prova. Na vida, não. Primeiro você passa pela prova e depois você vai olhar e vai dizer, entendi. É por isso que eu passei por isso. Eu precisava ter passado por isso. Porque agora, enquanto eu passei por isso, Deus tratou algumas coisas no meu íntimo, Deus tratou alguma coisa no meu ser. Então, às vezes, nós suportamos o poder, mas nós não suportamos o tratamento. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, irmãos, é que o que vai nos levar para o céu não é a quantidade de vezes, não estou dizendo contra, muito pelo contrário, não é a quantidade de vezes, então, que você levanta a sua mão no momento de adoração, não é a quantidade de vezes que você dobra o seu joelho, não é a quantidade de vezes que você faz outras coisas relacionadas ao reino de Deus, mas a maneira como você permite que Deus te trate. E às vezes nós somos resistentes. A grande verdade é que a gente dá muito trabalho para Deus. Deus começa o processo de tratamento e às vezes nós estamos como o odre velho. Não, isso aí eu já sei, Deus. Aí Deus começa a fermentar e vai, estoura, joga fora, começa tudo de novo. Aí Deus começa esse procedimento, aí você não aguenta, aí estoura, aí começa tudo de novo. Às vezes a gente vive essas experiências. Então, o ser maduro, que é a proposta final, Jesus Cristo ele não vem buscar uma igreja arrebentada, estrupiada, uma igreja dessa forma. Ele vem buscar uma igreja madura, uma igreja que sabe lidar com as situações. E uma das preocupações que eu particularmente tenho em termos de igreja, em termos de continuidade de igreja, é que parece que a nossa geração desaprendeu a ler a Bíblia. Eu sou de um tempo, por exemplo, o meu pai, que para mim é referência nesse aspecto, sempre foi referência, ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele nunca foi na escola. Ele aprendeu a ler escrevendo com carvão nas paredes da sua casa.
pegava os textos bíblicos, mas ele lia a Bíblia como eu não leio hoje ainda. E eu já contei aqui para vocês mais de uma vez. Uma das experiências que me marcou, meu pai teve leucemia e foi se definhando até morrer. Eu tinha, na época, 14 para 15 anos. E uma vez eu fui no hospital visitá-lo. A gente morava em São Paulo, ele estava num hospital na Avenida Paulista. E eu fui no hospital para visitá-lo e ele disse: filho, amanhã você traz a Bíblia para mim? Eu falei: trago, pai. E eu levei a Bíblia no dia seguinte. E quando meu pai pegou a Bíblia, essas cenas vai ficar sempre gravada na minha memória. Meu pai pegou a Bíblia, olhou para a Bíblia, abraçou a Bíblia, beijou a Bíblia e disse: ó, quanto eu amo esse livro. Na época em que não era talvez muito conhecido, meu pai, a Bíblia dele era toda marcada. Ele tinha várias traduções diferentes da Bíblia, alguém que dominava bem. Mas hoje a gente percebe o seguinte, que as pessoas não dão o devido valor, as pessoas leem muito pouco e, às vezes, quando leem, é buscando textos prontos. Um dos assuntos que foi abordado lá no acampamento, a questão da tecnologia. E eu até citei para o pessoal lá, não fui eu que abordei esse tema, mas eu até citei para o pessoal, eu estava ouvindo uma reportagem na Band News, no rádio, e dizendo o seguinte, sobre essa questão da evolução da informação, que hoje a maioria das pessoas, elas não sabem a informação, elas simplesmente sabem onde está a informação. Então, se você tem dúvida a respeito de uma coisa, você vai lá no Google, eu disse Google lá, né? No Google, e você já encontra. Ah, eu quero saber o que é isso. Eu falei uma quarta-feira aqui, você sabe o que é Batel? Você sabe o que é Boqueirão? Sabe o que é Xaxim? Você sabe o que significa o nome do teu bairro? Às vezes a gente não tem informação, mas a gente sabe onde está. A gente vai lá no Google, pronto. Não tivemos o contato verdadeiro com essa informação, e a informação vai embora. E, às vezes, em relação a aspectos cristãos, isso também acontece. E aí, o que acontece? Os nossos jovens vão, e eles vão se deparar com outra realidade no seu ambiente, na faculdade, e muitos deles vão se desviar, porque não tem base. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós sonhamos e choramos diante de Deus por um avivamento, mas não existe avivamento, reavivamento sem reabibliamento, ou seja, uma volta para Deus, uma volta para as coisas de Deus. O odre, na verdade, ele está acomodado. Ele já se acomodou com aquele vinho velho e ele não se abre para o novo. É mais ou menos quando, digamos, Deus levante, isso não precisa ser necessariamente o pastor, e é interessante, talvez o senso de humor de Deus, às vezes Deus traz umas coisas extraordinárias, que são importantes, que são fundamentais, e Ele usa as pessoas, o irmãozinho, aqui não diminuindo, mas só para você ter uma ideia, o irmãozinho simples, a irmãzinha simples, aí Ele traz uma revelação, um entendimento a respeito do caminho que a igreja deve andar. E aí, às vezes, se diz, não, mas isso não dá certo aqui. Ah, não dá certo aqui. Ou a gente já tentou, nós fazemos as coisas como sempre fazemos. Lembra a historinha do alce? Ah, a gente conseguiu avançar 15 centímetros, mas nós não levamos o alce onde era o objetivo. Então, Deus nos incomoda. A gente olha e a gente se sente incomodado. Aliás, se Deus não tem te incomodado, eu acho que você tem que parar e começar a conversar com Deus a respeito disso. Se Deus não tem te incomodado. Porque muitos incômodos vêm de Deus. Você olhar e dizer, ah, Senhor, mas eu acho que o tempo nosso de oração está muito curto. Eu também acho isso. E a gente ora muito pouco aqui na igreja. A gente se ajoelha quando a gente começa a cumprimentar Deus. Olá, Deus, como é... Aí não dá nem para falar o restante da frase, porque todo mundo já ficou em pé. A gente ora muito pouco.
E às vezes a gente ora muito pouco e essa oração é muito direcionada. Deus me dá, Deus me abençoa, Deus faz isso. E não é isso que Deus espera de nós. Deus quer derramar sobre nós o vinho novo. Amém? Deus quer derramar sobre nós o vinho novo. Mas o vinho novo só é colocado na vida daquele que tem uma mente renovada, daquele que se abre para as coisas de Deus, daquele que diz: Deus, eu aceito o seu processo de tratamento, eu aceito os teus caminhos, eu aceito e eu reconheço, acima de tudo, que eu não estou pronto. Um dos grandes problemas nossos é que nós achamos que nós somos muito bons. A gente é muito bom, a gente é profissional, nós somos caçadores experientes, a gente sabe tudo o que fazer para matar um alce, mas às vezes a gente não sabe o processo todo. E ser igreja e viver igreja é uma experiência extraordinária de dependência de Deus. Porque nós fazemos hoje, a gente não sabe qual será o próximo passo. A gente não sabe qual será o próximo passo, mas a gente sabe que Deus tem alguma coisa para a igreja. E se Deus tem alguma coisa para a igreja, que a vontade de Deus aconteça. Que o querer de Deus aconteça nas nossas vidas. Eu contei até essa experiência lá no acampamento, porque a gente viveu algo assim bem semelhante. De um outro livro que estou lendo, fala sobre igreja, de uma igreja que era uma igreja grande, com alguns milhares de pessoas, e eles faziam os cultos num teatro. E eles foram informados que não poderiam mais continuar ali, que eles já teriam que preparar, porque o mês seguinte eles não continuariam mais ali no teatro. E eles começaram a correr atrás de lugares, não achavam lugares que comportavam aquela quantidade de pessoas, e aí resolveram fazer o culto ao ar livre. Olha só, a ideia era fazer o culto ao ar livre, num determinado ginásio lá, e foram. Só que na véspera começou a chover torrencialmente, muita chuva. E aí o pastor e a liderança dizendo: Deus, manda embora essa chuva. E eles oravam ardentemente: Deus, manda embora a chuva. E chegou o momento de fazer o primeiro culto, era uma nova experiência para eles, e de manhã estava chovendo. Mas eles, confiantes: nós oramos e Deus vai mandar essa chuva embora. E começou o culto e estava chovendo. Aí o pastor ficou meio irritado. O pastor também fica irritado, gente. Aí o pastor ficou irritado, assim, foi lá e conversou sério com Deus na visão dele. Disse: Deus, mas a gente já não falou para o Senhor tirar essa chuva? Aí Deus disse assim para eles: então vocês estão mais preocupados com a chuva do que com a minha presença? E ele levou um choque diante dessa fala. E aí chegou lá, quando pegou a palavra para pregar embaixo de chuva, começou a conversar com o pessoal a respeito dessa experiência, daquilo que Deus tinha falado ao seu coração, e aí eles foram para uma experiência de arrependimento, e tiveram ali um momento de arrependimento, e o culto continuou, e ao final do culto aí que eles puderam perceber que tudo em volta, todos os lugares em volta, chovia, só não no lugar onde estava acontecendo o culto ao Senhor. Será que a gente não está considerando outras coisas mais importantes do que a presença de Deus? Será que nós não estamos considerando mais a técnica do que a presença de Deus? E esse livro, assim, ele tem algumas experiências assim, bastante humoradas. Esse pastor, ele já era pastor de uma igreja grande nesse período, e ele foi convidado para pregar numa igreja pequena, tinha apenas 80 pessoas. E ele chegou lá, viu 3 jovens que estavam realizando o louvor, ministrando lá no louvor, e ele, sentado no primeiro banco, aí começou a orar: Deus, me livra desses rapazes, eles cantam muito feio, desafinados, Deus, faz com que eles parem logo. Aí Deus disse assim: o céu todo está em pé para ver a adoração desse povo.
Então, irmãos, a avaliação de Deus é diferente da nossa. A gente pode chamar os maiores especialistas em cada instrumento e colocar aqui, e eles podem cantar e não atrair a unção de Deus. Eles podem cantar e Deus virar as costas, se é que Deus vira as costas. E ao mesmo tempo a gente pode estar aqui com pessoas com corações quebrantados, corações totalmente entregues, corações onde Jesus está entronizado. E essas pessoas, sem toda a preparação, mas com corações abertos, com vida com Deus, essas pessoas atraírem a presença de Deus e o poder de Deus descer sobre este lugar de forma extraordinária. Então, o que vale, o que conta, é deixarmos que Deus trate conosco, que Deus nos revele qual é a vontade dEle, quais são os propósitos dEle, qual é a intenção dEle para as nossas vidas. E olhando, a gente pode perceber assim que muitas vezes Deus começa determinados moveres. E às vezes esses moveres parece que eles são abortados, porque o odre velho não suportou. É por isso que a gente precisa de odres novos. Porque o Evangelho não é um livro que se carrega na mão, é um estilo de vida que se renova constantemente. Às vezes a gente faz muitas perguntas para Deus. No nosso processo de tratamento, e Deus sabe como fazer isso com cada um de nós. E às vezes dentro da igreja a gente diz, mas Deus, eu fiz um compromisso com o Senhor de andar na verdade, e agora que eu me proponho a andar na verdade, uma série de coisas começam a acontecer. A gente passa a ver Deus de uma forma diferente, porque muitas vezes a nossa visão está viciada e a gente vê Deus como um resolvedor dos nossos problemas, e não é assim que Deus quer que a gente o veja. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras, Deus tem a sua vontade. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos como pessoas e como igreja é entender que Deus tem o controle de tudo. Que aquilo que para nós é difícil, a gente diz, mas tantas vezes a gente já tentou, ou você diz, mas eu tentei. Deus tem o controle. Deus tem os caminhos, Deus tem as vontades, Deus tem as maneiras. Talvez você possa dizer, mas Deus, eu estou orando porque o Senhor não responde a minha oração. Quem disse que Deus não está respondendo a sua oração? Talvez não aconteceu aquilo que você queria no momento que você queria, mas isso não quer dizer que Deus não tem respondido a sua oração. Ontem, assim, eu tive uma experiência assim, bem dolorosa e pesada. O Nicolas precisava fazer alguns exames, e como não ficariam prontos todos os exames, a médica tinha encaminhado para nefrologista e nós começamos o tratamento, e ela pediu uma série de outros exames. Como todos não ficaram prontos, aí a gente tentou desmarcar. A Milka tentou na quarta, não conseguiu, tentou na quinta, não conseguiu. Na sexta, enquanto eu estava almoçando, ela estava ligando para conseguir. E aí a moça do outro lado disse que só teria no mês de abril. E aí eu falei, Milka, deixa eu conversar com ela. Aí tentei, e ela disse, não, só tem no mês de abril. E eu falei, Milka, no mês de abril ele tinha consulta para ontem. E a gente ia desmarcar para marcar para a semana que vem, imaginamos, quando saíssem os exames. E aí a moça disse que não tinha, só tinha para abril. Eu falei, não, então sendo assim, vamos manter a consulta. E eu levei o Nicolas. Ele já tinha feito alguns outros exames, já tinha pego um resultado assim bastante estranho. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, mas por que vocês nunca viram isso? Foi assim, bem firme. E eu disse, não, mas a gente não viu. Mas isso aqui era uma coisa que precisaria ter sido visto quando ele estava ainda no processo gestacional. Isso aqui precisava ter cuidado. Já está com mais de 1 ano e meio de atraso o tratamento disso aqui. Falei, mas doutora, aí eu tentei relevar e até livrar a cara do médico anterior, né, do ecografista. Disse, não, mas é porque eles tinham problemas que eram talvez mais complicados e ele não prestou atenção. E ela foi muito dura, assim, muito firme, disse, essa situação é tão complicada quanto um problema do coração. E ela disse, vocês precisam tratar essas questões e é para ontem. Vocês não podem deixar nem para a semana que vem.
E aí eu saí daquilo pensando, falei, como é que eu vou conversar com a Milka a respeito disso? Saí de lá já cometendo uma série de imprudências, correndo contra o tempo, usando o celular, dirigindo, só estava eu e o Nicolas, quase bati. Não, nem tanto, né? Mas aí preocupado, e aí hoje de manhã, até a razão da Milka e o Nicolas não estarem aqui, a gente se dividiu, eu fui correr atrás de algumas coisas de manhã, cheguei atrasado, e a Milka foi correr atrás de outras coisas. Enfim, a gente saiu de lá assustado por um momento. E quando eu compartilhei com a Milka, a gente chorou muito a respeito disso, porque, do ponto de vista médico, o Nicolas teria que passar por uma outra intervenção cirúrgica, e ele vai fazer um exame assim bem complicado, era um exame de alto custo, eu precisava ir pessoalmente para conseguir a liberação na Unimed, foi o que eu fui fazer de manhã, com uma carta, encaminhamento, urgência. E aí depois eu parei e pensei, falei, puxa vida, o Nicolas não é da gente, o Nicolas é de Deus. É uma bênção que Deus nos deu. Nós temos que fazer a nossa parte, mas a gente tem que confiar no Senhor. Então, às vezes, nós somos surpreendidos. E aí, hoje de manhã, logo de manhã, estava lá o Nicolas, ele acorda, eu digo que ele parece um leãozinho. Ele fica se espreguiçando e falando, E ele estava lá do mesmo jeito. Falei, que bênção, meu filho. Ele vai passar por essa situação. Se for necessário fazer a intervenção, não importa. Importa que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação. E a gente entende que tudo isso é tratamento para nós. Tratamento para nós, obviamente, a gente muitas vezes se abate, mas são os caminhos de Deus. Eu acho que Deus olhou e falou, puxa, Deus, eu e a Milka precisavam disso. E se a gente precisa, Deus, nós estamos aqui, mas segurando nas mãos do Senhor, a gente vai vencer essa situação. Então, o processo de tratamento, para que nós, como igreja, sejamos uma igreja madura, é desafiador para todos nós. Porque pode ser que aconteça que a gente diga, mas nós estamos orando, Deus. A gente está orando, mas parece que os resultados são diferentes. Então, lembre-se disso. Se você sair daqui entendendo essa verdade, que o odre é que suporta, é a estrutura que suporta essa unção, a ação do Espírito, que é o vinho novo. Então, odre velho não tem condições de receber vinho novo, porque ele se arrebenta. Então, é necessário que sejam odres novos para poder conter. E aí Deus vai trabalhar dentro da gente, Deus vai mexer, vai fermentar, a gente vai dizer, Deus está doendo, mas a gente vai saber que a gente está no caminho certo. Então, irmãos, Deus tem propósitos extraordinários para a nossa igreja. Amém? Deus tem propósitos extraordinários para essa igreja. O que Deus tem para fazer e as promessas que Ele tem, e eu acredito num Deus que é fiel. Coisas que a gente nunca viu que Deus vai realizar neste lugar. Mas nós precisamos entender a nossa posição. Como igreja, nós temos uma responsabilidade. Como igreja, nós temos um papel. E Deus começa, Ele mexe. E a forma dele mexer, a forma dele agir, é dele. Então, será que essa experiência caberia na gente? Por exemplo, se o Espírito Santo fosse tirado, a gente não ia nem perceber. Irmão, você não sabe o que é terrível? Talvez alguns saibam, e eu também já vivi experiência, você tentar fazer as coisas com os braços da carne. Tentar fazer as coisas. Não funciona. Não acontece. Tem hora que o que a gente tem que parar, o que a gente tem que fazer é parar e dizer, Deus, faça a tua vontade. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer muita coisa entre nós. Eu não sei o que também, mas eu sei que Deus vai fazer muita coisa. E Ele tem usado as nossas vidas, usado a tua vida para preparar esse grande mover. É o Senhor quem acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Pessoas nas mais diversas situações. Virão para que aqui conheçam o Senhor. Mas a gente, como indivíduos, como pessoas, a gente tem que se render diante de Deus. Dizer, Deus, o tratamento é duro, mas eu aceito, eu me submeto, porque eu sei que o Senhor está no controle.
Eu acho que a gente tem orado muito pouco. E eu convido você para que a gente faça um momento de oração agora, orando por essa igreja. Essa igreja que precisa reconhecer exatamente a ação de Deus e se submeter à ação de Deus. Eu preciso disso. Se mais coisas não têm acontecido na minha vida e através da minha vida, é porque eu não tenho permitido. Porque o tempo todo Deus tem tentado fazer isso. E eu tenho sido muito resistente. Talvez você também tenha sido resistente à obra de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Mas hoje Deus, de uma forma extraordinária, Ele quer tratar com cada um de nós. Porque nós somos parte deste corpo. Nós somos a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus Todo-Poderoso, a igreja do Deus soberano. Eu gostaria de encorajar você a se ajoelhar e conversar com Deus e dizer: Deus, eu não sei ainda, talvez, ou se você saiba, eu não sei qual o propósito do Senhor em relação à minha vida para essa igreja. Eu não estou aqui por acaso, eu sei que é um propósito firme no teu coração. E eu quero viver completamente esse propósito. Eu quero me doar para que a tua igreja seja uma igreja atuante, para que seja uma igreja viva, para que seja uma igreja motivada e motivadora, que seja uma porta de salvação. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor da igreja.